Olá, sejam bem-vindos. Esse aqui é o Telepena, a Cosmere Comentada. Eu sou Beatriz. Eu sou o Nery, do Stormlight Brasil. Eu sou o Gustavo, do Cosmi Central. Bom, e hoje o tema do episódio são os Esprenos que aparecem na saga Os Relatos da Guerra das Tempestades. Mas antes de a gente entrar no assunto mesmo, vamos para notícias da semana, né? A gente não tem muita notícia, né, essa semana. Essas duas últimas semanas, né, não tiveram muita coisa acontecendo. O de Umbrenocenço esteve em pausa aí, né? Mais ou menos. Em pausa total. A gente viu que ele tá em 8%, né, da escrita do primeiro livro da Terceira Era de Mistborn, que tem o subtítulo de Gust Bloods, ou Sangue Espectros. E provavelmente quando você tiver ouvindo isso, ele já vai ter escrito mais, né? A gente tá gravando um dia antes dele atualizar a escrita dele semanalmente, né? Então, gente, qual é as expectativas de vocês pra essa Terceira Era? É alta, como sempre, né? Eu espero que seja um novo favorito. Essa é a minha expectativa. Seja melhor que Stormlight Archive. Vou botar a expectativa lá no céu, quase. Eu tô com expectativa moderada. Mas eu espero que seja muito bom. Moderada aqui não tem nada, aqui é tudo alto. Ah, não. Depois de Wind and True, eu não espero muita coisa, não. Não, eu espero muita coisa, mesmo depois de Wind and True, né? Porque, enfim, ele já fez trabalhos muito bons, mas admito que eu ainda tô sentindo os efeitos, sabe? Não, e assim, tem gente que vai ouvir esse episódio que ainda não leu Wind and True, aí vai ver a gente falando, vai achar, nossa, esse livro deve ser horrível. Não, gente, o livro não é horrível, é só que, tipo, algumas coisas nos deixaram meio decepcionados, sabe? Tô padrão aqui. É um livro bom perto de 4 livros maravilhosos, tipo assim. É isso, é que os outros 4 são muito bons, então a gente tinha uma expectativa que a conclusão de alguns arcos iam ser mais legais, assim. Mas é isso, por isso que eu falo que eu tô esperando um novo favorito, sabe? Porque, sei lá, tipo, tem uma coisa ou outra lá em Stormlight, né, que agora que concluiu o primeiro arco, eu não fiquei tão satisfeita com o desfecho, sabe? Tipo, com a conclusão do arco, eu não acho que fez justiça com a construção que teve. Então eu espero que essa trilogia me traga novos personagens favoritos com uma conclusão excelente, ainda mais que ele vai escrever tudo de uma vez, né? Não vai fazer intervalo de ano e ano para anos e anos, na verdade, né? Que cada livro de Stormlight ele escrevia com intervalo de lançava, no caso, com intervalo de 3, 4 anos. Então, isso daí me dá uma segurança. Essa questão de escrever tudo junto vai ser bom. Eu acho que vai beneficiar ele. Porque ele vai poder voltar várias vezes no que ele já escreveu pra amarrar melhor algumas coisas. Trabalhar melhor os foreshadows, né? Ele faz muito. Então eu acho que essa trilogia vai ser mais amarradinha, assim. Por ele escrever tudo junto, né? Uhum. E a gente também tem a Fliff, né? A Fliff Fantasy que vai começar no próximo domingo, dia 13. Esse domingo, né? Já vai começar a parte online com alguns autores convidados, mas o principal mesmo é no domingo. Começa hoje, que a gente tá gravando dia 7, né? Então hoje começa o evento online e domingo é o presencial. Eu não vou conseguir participar de nenhum dos dois, mas espero depois ter acesso às gravações, pelo menos. Tenho fé. Espero conseguir assistir a entrevista dele com a Tami, tá? Isso aí eu tô querendo bastante. Esse é o principal, que vai ter 2 anúncios além da entrevista. Que anúncios vão ser esses, né? Então, a gente tá na expectativa pra saber. A gente já jogou nossas cartinhas no outro episódio, né? Que a gente falou. Pois é. Será que vai ser dessa vez que vai chegar o Cosmere RPG? Será? Cara, eu tô achando ainda, sabe? Eu sei que vocês começaram a achar que não, tal, porque, assim, tem uma editora de RPG que a gente tá achando que vai ser essa editora, porque ela seguiu a gente no Instagram, sabe? E, tipo, pra que vai seguir a gente, coisa relacionada sabe? a Cosmere. Seguiu o Brandon, seguiu
Tipo assim, criadores de conteúdo que falam sobre a Cosmere. Enfim. E aí que eles estão postando que vai ter um anúncio na Flip, só que eles botam umas imagens nada a ver, tipo, umas imagens meio Gandalf, assim, sabe? Que, tipo, passa zero ideia da Cosmere. Zero. Mas Depois nada do impede. último Eu acho anúncio que. deles, com a foto lá, me deu uma desanimada. Mas quem sabe, né? A gente não é surpreendido. Eu tô achando que super não vai achando ser que mais, viu? Você tá desacreditados. Mais eu ainda tô achando que vai ser RPG. Agora, eu acho que pode ser só eles desviando a atenção, ou porque eles ainda vão traduzir o material. Tá? Às vezes eles, tipo assim, vão trazer, mas eles ainda não conhecem de fato o material, né? Aí a divulgação pode ser que seja, né? Pode ser que Bruxinho. eles anunciem pro ano que vem, não sei. Pois é. E o outro, o que é que vocês acham que é? Pelo menos um deles, o que não é RPG. Eu Cara, ainda não sei acho que pode se é um ser o anúncio, Projeto Secreto. se é um anúncio, mas eu acho que a gente vai. O pessoal que estiver lá vai ver o livro de Mistborn, os 3 livros novos, os relançamentos. É capaz de eles mostrarem lá. Será? Porque a gente já viu fotos do livro finalizado, né? Ele já tá feito, né? Pelo menos uma cópia, né? Gugu, o que é que você Aí acha? alguém roubar a cópia. Não duvido de nada. Eu ainda acho que é o Isles of the Ember Dark, que eles vão falar que compraram os direitos. Não que vão lançar agora, mas que compraram os direitos. Você tá muito otimista. Amigo, assim, por que não ser otimista? A trama tá comprando direito de tudo, só não compra de Elantris, mas de tudo do Breno ela tá comprando direito, gente. Então. Pode ser que eles vão anunciar que vão lançar o Indenture ano que vem. Talvez também. Que eles adquirem os direitos, não sei. Acho difícil. Eles não estão falando que vai lançar no próprio ano, vai falar do ano que vem. Não, É a gente só verdade. descobre as coisas da trama 2 meses antes. A gente só sabe 2 meses antes, exatamente. Ou através de um boca de sacola. Mas o boca de sacola às vezes também não acerta, né? Sim. Tem isso. Então vamos pro episódio, né? O tema de hoje, como eu falei, a gente vai falar dos esprenos, que são esses seres de Roshar, né? E para explicar sobre esprenos, né? Não tem muito como a gente fazer um episódio completo sem dar spoiler de Sacramentadora, pelo menos. Então, esse episódio vai ter spoiler só até Sacramentadora, tá? Não vai ter de outros livros da Cosmere ou de outros livros da própria saga de Stormlight Archive. Eu acho que tudo que a gente tem para explicar, salvo algumas coisinhas, dá para explicar bem já em Sacramentadora, já com o que a gente aprende, né, com esse livro. E a maioria das coisas, das informações que a gente tem, são tiradas de Palavra de Radiância, né? Palavra de Radiância tem muitas informações sobre os esprenos, sobre os reinos da Cosmere também. Palavra de Radiância tem, assim, o básico, o beabá. Aí quando começa a ficar mais complexo, aí já é mais Sacramentadora, né? Bom, é isso. Quem ficou, eu imagino que seja quem já leu Sacramentadora, tá? Então, assim, vai ter spoiler mesmo. E é isso. Ouça por sua própria conta e risco. Bom, os esprenos, né? Eles são apresentados em Caminho dos Reis, né? Como manifestações da natureza que meio que respondem às emoções das pessoas e às coisas ao redor, né? Tipo, a pessoa tá muito focada e aí aparece espreno de concentração, sabe? Ou tá tocando uma bela música, aparece espreno de música. E esses esprenos, né, eles são fragmentos de investidura, originadas de shards, né, de fractais. Então, é como se fossem pequenos pedaços de poder, né, que são imprimidas nela a impressão das pessoas sobre aquele aspecto, né? Então pode ser, por exemplo, ter um espreno de dor. E aí o espreno de dor são mãos que surgem do chão e ficam se contorcendo num tom amarelado, meio alaranjado.
Essa ideia da dor, ela é expressa através desse espreno, que aí quando a pessoa sente muita dor, ela vê esse espreno aparecer, né? Então, assim, isso assim é o espreno mais básico, né? Assim, é o que ele responde à percepção do outro. Agora a gente sabe que uma das propriedades da investidura, né, é que quando a investidura é deixada só, ela tende a formar uma consciência, né, se tornar senciente. Então os esprenos também têm essa origem de tipo, como ele é um pedaço de poder que não está sendo utilizado para nada, está parado, então ele é imprimido com a ideia das pessoas e eventualmente ele toma uma consciência, né? Então a gente tem a origem dos esprenos, né? Eles são formados basicamente no reino cognitivo, a partir da percepção coletiva sobre alguma coisa, né? Que ela é impressa em fragmento de investidura. Ou seja, as pessoas percebem as coisas e elas são formadas, né? A partir, os esprenos são formados a partir da percepção das pessoas. E alguns esprenos, eles têm origem, né? Anterior à fragmentação de Adonausen. Alguns esprenos já existiam, né? Antes de Adonausen ser fragmentado nas 16 shards que a gente conhece, né? Ou fractais. E a maior parte passou a usar a investidura emanada de cultura, né? Como essência, a fractal cultura. Uhum. Principalmente as relacionadas à natureza, né? Porque os esprenos, eles são uma manifestação de investidura nativa de Rochar. E Rochar é um planeta que foi criado por Adonausen. Não foi criado depois por alguma fractal, né? Então, por exemplo, tem um espreno que aparece perto de cultivo de plantas, chamado espreno de vida, né? Esse espreno, a partir do momento que cultura foi habitar Rochar, foi designada a investidura de cultura. E outros também da natureza de Rochar, que já existiam antes, né? E eu acho que Rochar é um planeta muito único justamente por isso, né? Por causa dos esprenos. Eles estão altamente ligados tanto à percepção das pessoas quanto toda a existência de Rochar, né? A natureza, né? Os animais. Tudo ali tá ligado a um espreno, né? Não só na natureza, mas também nos poderes também do pessoal. Sim. É como se, assim, por ser uma parte intrínseca do planeta, a própria natureza do planeta evoluiu em conjunto com os esprenos, né? A gente vai falar disso mais para frente no episódio sobre a simbiose, né? Que é um conceito biológico, mas que existe em Rochar, entre esprenos, os animais e os seres nativos de lá, né? Bom, os esprenos, eles vivem, né, principalmente no reino cognitivo, que é onde eles foram criados, porque os esprenos são fruto de ideias, né? A investidura, a gente sabe que tem origem no mundo espiritual, mas ela se manifesta no cognitivo e no físico. E no cognitivo é onde ela ganha personalidade, né? Então, no caso dos esprenos, né, ela ganha personalidade no cognitivo. Então, eles vivem principalmente no cognitivo. Lá eles têm cidades, têm tipo, civilizações mesmo, sabe? Desde, por exemplo, os esprenos de honra têm a própria cidade deles. Os crípticos têm a própria cidade deles também. E também tem cidades que englobam várias classes de esprenos lá. Que a gente vê isso em Sacramentadora, por exemplo, né? Quando eles estão passeando por Shadesmar, né? Que é o nome do mundo cognitivo de Rochar. E apesar deles viverem no mundo cognitivo, principalmente esses mais básicos, né, que a gente esteve falando, como o espreno de dor, o espreno de vida, o espreno da glória também, o espreno de música, eles vivem no mundo cognitivo, tipo, o seu corpo está no mundo cognitivo, mas eles se manifestam no mundo físico. Quando a pessoa sente uma dessas emoções ou executa uma atividade relacionada a ele se manifesta. Tipo, eles são atraídos por aquilo, sabe? Então, quando a pessoa sente muita dor, no mundo cognitivo, o espreno se atrai por aquela dor que a pessoa está sentindo e ele se manifesta perto da pessoa, ele se aproxima daquela pessoa. E já os esprenos que são sencientes, né, os esprenos que fazem laço de Nahel, por exemplo, eles, quando fazem esse laço, né, com
um futuro cavaleiro radiante, né? Eles começam a viver mais no mundo físico do que no cognitivo. Então, eles ainda existem no cognitivo, mas é bem menos presente do que no físico, né? Tipo, eles existem no cognitivo quase que tanto quanto um humano existe no cognitivo, que é só aquela chamazinha, né? Que eles veem em Shadesmar, que cada pessoa é uma flâmulazinha flutuando, né? E a gente percebe isso na relação do Kaladin com a Sil, né? Uhum. Você vê que no início a Sil passa com um espinho de vento ali bem rapidinho, né? Mas quando ele tem ligação com ela, ela passa a viver mais no físico, né? Uhum. Tanto que tem meio que foreshadow da Sil com Kaladin no primeiro capítulo de Caminho dos Reis, naquele que ele ainda é líder de um soldado, líder de um batalhãozinho assim. Tem um momento que ele tá lá, né, lutando, e aí é visto um fio azul, assim, como se fosse um espreno de vento ao redor dele. Próximo a ele, né? Sim. Porque tá no ponto de vista de uma outra pessoa observando ele, né? Sim. Bom, tem vários tipos de esprenos. A gente vai começar a falar dos esprenos menores, que são divididos em emoções de natureza e também os esprenos do vazio, sem ciência. Uhum. Como ela falou, Bia falou, esses da emoção e natureza é o que acaba vazando de Shadesmar e indo para o reino físico. Uhum. Já esses esprenos do vazio é do ódio. E assim, o de emoção e o da natureza, né? Os de emoção, eles têm uma conexão maior com honra. Tipo, quando honra e cultura foram habitar, né, em Rochar, acaba que os de emoção ficaram assim, como se fosse assim, absorveram a investidura de honra, principalmente. Não é que cultura não está, né, mas é principalmente honra. E os da natureza ficou como principalmente cultura, também com elementos de honra. Né? Tanto que depois, quando a gente vê os esprendos mais complexos, né, todos eles têm algum aspecto dos dois, assim, não estão assim desassociados, né? E tem os esprendos do vazio sem ciência, né, que o Gugu falou, que, por exemplo, tem aquele esprendo da tempestade, né, que Eshonai absorve no meio da tempestade, diz que tem um aspecto alaranjado, meio avermelhado. Ele, aquele espreno, não tem senciência, ele não fala, não tem vontade, ele é só um espreno que se manifesta em tempestades e que pertence a ódio, né? E por isso concede a ela uma forma, né? Diferente das outras. Aí tem também os esprenos verdadeiros, né? Que é o que faz os laços de Nahel, que formam os cavaleiros radiantes, que a gente já falou em outro episódio, caso você não tenha visto para ver. Uhum. Aí tem também os esprenos únicos, que formam a ordem dos vinculadores, que é o pai das tempestades, o Irmane e a guardiã da noite. E tem também outro que se chama Kusisesh. Esse aí não é um espreno de radiante, mas ele é um espreno único. Esse aparece no interlúdio lá de Caminho dos Reis, né? Aquele que levanta no meio da maré, que tem um brother doidão na praia estudando os esprenos. Sim. Axis, o colecionador. Isso, o Axis. E ele tem um comportamento meio diferente, né? Que ele se levanta sempre no mesmo horário e sempre com uma face diferente. Ele muda a feição dele. E aí tem uma galera que cultua ele como um deus. Ainda tem isso também dos esprenos, né? Que algumas culturas os cultuam como deuses mesmo, assim. Até por serem partes de divindade, né? Os picos dos Papaguampas. Até, eu acho que muito também por conta que, assim, a galera do Pico dos Papaguampas, eles têm uma mistura genética entre humanos e paxendianos, né? E cantores, né? Então, eles conseguem ver os esprenos. Tipo, assim, é um fator genético conseguir ver os esprenos, né? Isso se prova através disso, né?
que é uma coisa nativa de Rochar. Mesmo quando os Esprenos não querem aparecer, eles conseguem ver. Então eles cultuam eles como deuses. É muito adorável ver o Rocha tratando a Sil como uma diva maravilhosa, se curvando a ela. É adorável. Então a gente tem os desfeitos, né? Que são basicamente Esprenos de ódio, né? Basicamente, a gente tem 9 deles, né? A gente tem a Janat, que é aquele Espreno que a Shallan confronta ela ali em Sacramentadora, né? Ela é um Espreno que corrompe outros Esprenos, né? A gente tem o Asterman, né? Asterman, não sei. Mesmo. Astemarne. Asterman. A gente tem o Achertimarne. Gente, que nomes são esses? A gente tem o Achertimarne. Culpa do Brando. Brando viu? Sei lá de onde foi que ele tirou. A gente tem o Achertimarne, que ele induz as pessoas a cometerem excessos, né? A gente tem alguns vislumbres disso, desde o epígrafe, a epígrafe, né? Desde o epílogo, né? De Caminho dos Reis. Uhum. A gente tem a Domishra, né? Que ela basicamente amou demais. São coisas que a gente vai ser descobertas, né? Em Ritmo de Guerra e principalmente em Venture. Só um adendo sobre o outro, né? O Achertimarne. É isso mesmo. Enfim. Tipo assim, a gente vê no final de Sacramentadora, né? Quando eles estão lá em Kholinar, que eles meio que, tipo... É um Espreno que se instaurou no castelo de Kholinar, né? Porque a Aesudan convidou ele, basicamente, a estar lá, né? Acho que ela, de alguma forma, cedeu à tentação de ódio. Ficou doida. Ficou doida. E aí meio que o Espreno tomou conta e virou, tipo, parecendo uma seita, um culto, sabe? A galera fazendo festa de Espreno na rua, vestido de fantasiado de Espreno. Aí chega lá dentro, tá o pessoal na bebedeira, assim, sabe? Realmente cometendo excessos. Tanto que, né, tem lá o menino que sofreu mais que o Kaladin, né? Qual é o nome dele? Gavinor, coitado. Coitado. Nossa, esse realmente sofreu mais que o Kaladin. Morreu na frente dele. Morreu na frente dele e a mãe tava completamente doida varrida. Rodando lá no castelo. Pois é. Vai, Badomishran, uma diva, vai. A Badomishran, a gente tem uma epígrafe em Sacramentadora, né, que fala sobre ela, né? De algum modo ela se conectou com o povo ela se conectou com os Pashindianos. Como o Odium fazia antigamente. E ela fornece luz do vazio e facilita as formas de poder entre os Pashindianos. Isso. E essa epígrafe é de uma daquelas gavetas de Uritiro, né, que os Cavaleiros Radiantes da Antiguidade escreveram e guardaram nas paredes de Uritiro. Aí Sim. Eles falam, né, que o grupo deles vai fazer que o grupo de ataque deles vai aprisioná-la. E aí, assim, a Badomishran, ela é meio misteriosa, assim, sabe? E a gente sabe mais coisas a respeito dela e dessa conexão dela com o povo pachendiano nos outros livros, né? Então vem aí pra vocês que estão lendo em português. A gente tem o Molesh, né? Moelash, não sei. Ou Molash. Acho que no audiobook a galera fala Molash. E ele que causa os estretores da morte, né? Que a gente vê ali em Caminho dos Reis. E aquelas profecias que a galera fala antes de morrer, né? Aquelas visões proféticas que as pessoas têm, né? Que o Taravangian fica coletando, né? Eu achava que todo mundo em Rochar, antes de morrer, soltava uma profecia, assim, no começo, né? Aí depois eu percebi que não, que é tipo onde se instala o Molash, que a galera fica com o estertor da morte. Então nessa época ele tava na região... Mas assim, não é uma área pequena, tá? É uma área grande, assim, que ele fica. Então ele pegou toda aquela área de Cabrante, subindo pra... Os planícies quebrados. Pra Letkar, né? Chegou até as planícies quebradas. É porque no caso do Kaladin, ele foi antes das planícies quebradas. Que ele viu, Depois né? que ele viaja para as planícies quebradas. Mas
enquanto eles estão lá, nas planícies quebradas, tá, o Taravajan já tá fazendo os experimentos dele. E lá acontece também, né, de morrer uma pessoa e soltar um murmúrio lá. Que o Kaladin vê. Um dos carregadores de ponte, né? Sim. A gente tem outro desfeito que é o Nergol, né? Aquele que causa euforia, que é sempre citado nos capítulos da Aliná, né? Ele sente a euforia no campo de guerra, no campo de batalha. Ele sente aquele ímpeto, né? De ser mais violento do que o normal. Isso aí quebrando tudo. Sim. É uma coisa que se retroalimenta, né? Quanto mais raiva ele sente, mais força ele tem, aí ele vai se retroalimentando. A violência vai se gerando o próprio combustível, né? A gente vê isso desde o primeiro livro, né? Falando dessa euforia. Fica como um foreshadow. Né? Repete aí, Nery, que eu não ouvi não. Eu entendi direito, né? Que é aquela euforia que eles citam ali. Eu passava batido. Pra mim, aquilo ali passava batido, tipo assim. Só não passou batido porque era com letra maiúscula. Euforia com letra maiúscula. Aí, opa, peraí, o que é isso? É alguma coisa. Pra mim parecia meio que, tipo assim, sabe... Uma historinha de guerreiro, sabe? Tipo, os guerreiros vão lá e sentem euforia e tal. É como se fosse uma coisa de guerreiro, assim, sabe? Um linguajar de guerreiro. Quando a gente tá matando muito, a gente diz que a gente tá, sei lá, possuído pela euforia. Eu imaginava que era algo assim também. E a gente vê que o Stormlight é cheio disso, né? De palavras que são escritas em maiúsculo ou em itálico ali, né? Pode perceber isso, que alguma coisa tem por trás. Nada é só o que parece ali. A gente tem outra desfeita que é a Reshefir, né? Ou a Mãe da Meia-Noite. Que ela usa a essência da meia-noite para criar formas e criaturas, né? E ela é atraída pela dor e pela violência. E a gente tem um vislumbre dela naquela visão do Dalinar lá no Caminho dos Reis. Que ele depois de novo, né? Ele tá no corpo de um pai, de uma criança ali, né? Que eles veem aquelas formas ali que ele acha que são os esvaziadores, né? E aí ele ouve alguém falando que é a essência da meia-noite. Sim. Alguém ao redor. Cavaleiro radiante fala isso pra ele. Isso. E depois, tipo, esse flashback é antes, né, da desolação anterior, né? Ou durante a desolação anterior. Acho que é durante. Mas entre aquele momento e Sacramentadora, de alguma forma, a Reshefir foi parar em Uritiro, né? Aí tem todo aquele rolê com a Shallan, a Shallan tem alguma coisa, né, que ela vai desenhando e de repente ela tá desenhando as coisas distorcidas, umas cenas agonizantes. Aí quando ela vai ver, é ela, e rola toda a identificação, né, tipo, ai, você também é doida, também é criativa, você também é artista, né, mano? Poxa, a gente é artista. Aí a Shallan assusta ela e ela mete o pé. Outro desfeito que a gente tem é o Yelinar, né? Também conhecido como Vento Malis. E ele concede o poder dos 9 fluxos, né? Aquele que engolir uma gema em que ele está aprisionado. O que acontece com o Amaran, né? No final de Oathbringer. Sacramentadora. Essa gente, que nomes são esses? Shemoarish. A gente tem Eu acho engraçado que Shemoarish e Moelash, as duas na minha cabeça quer falar Moash, sabe? Não sei porquê, mas é parecido. Tipo assim, acho que o Brandon, ele deve ter pegado, sei lá, um caderninho de... sei lá, nomes estranhos. E foi misturando, embaralhando tudo pra fazer esses negócios, embaralhou sabe? as letras ali pra colocar um nome aleatório. Jogou no chat GPT e fez esses nomes aí, velho. Sem condição. A gente tem a Shemoarish, que é a mãe da poeira. A gente sabe muito pouco sobre ele, né? Sobre ela. Nada, assim, quase. Nada. Só tem uma citação, se eu não me engano, né? Sim, um epígrafe. A gente tem também o Daigor Nats, que também não sabemos muito sobre ele. O que é que faz? Não sabemos. Descobriremos em breve. Espero. Parece um pouco mais dele, né? Em um outro livro mais pra frente, mas aí é spoiler. Que a gente sabe até aqui é quase nada. E
tem os esprenos corrompidos por Jaanat, né? Que é uma outra categoria de espreno. Porque por ter a corrupção, né, de Jaanat, não necessariamente eles vão ser do mal e servir a Odium, mas eles vão ter aspectos diferentes dos originais, sabe? Tem uma coisa assim que a Jaanat, ela tem um carinho, né, pelos esprenos que ela corrompe. Então ela não corrompe um espreno que não seja pela vontade dele. No caso dos esprenos sencientes, né? Porque tem até uma frase, assim, do Pai das Tempestades, né? Que ele fala, assim, que os esprenos inferiores, né? Os menores, eles são como se fossem os animais do mundo humano, assim, das pessoas, né? E os verdadeiros são como se fossem as pessoas mesmo. Então, assim, os esprenos corrompidos, eles vão ter, assim, alguma, entre aspas, lealdade a Jaanat, e a princípio, na teoria, Jaanat tem lealdade a Odium. Mas até em Sacramentador a gente já percebe que ela não tá muito alegre e feliz com Odium, né? E, enfim, é uma situação mais complexa, assim. Tanto que o Renarin, né, que tem o espreno corrompido, ele não tem exatamente os mesmos poderes da mesma forma que outros sentinelas da verdade, né? O dele é um pouquinho diferente por conta disso. Você vê que ele tem essa questão de prever o futuro, né? É. Que pros outros, eles só conseguem, tipo, formar imagens, né, luzes e tal. Ele consegue ver uma coisa que não é nem bem assim prever o futuro, tipo, futuro determinado, mas ver as Com possibilidades, né, Sim. de futuros. Isso é bem diferente mesmo. E é bem dramático, né? Aquela parte do Renarin é bem dramática ali no final de Sacramentadora, né? É, porque Sim. ele acha que a Yasna vai matar ele, que Vai é o que matar ele ele. vê. Só que Sim. aí acaba que não, que ela escolhe que não vai fazer. Aí é só, ele percebe que a visão dele não é uma determinação, é uma possibilidade. A E é aparência engraçado do também. espreno também fica diferente, né? Fica vermelho, um vermelho mais forte. É, eles ficam com uma paradinha diferente. No caso do Renar, ele fica com a máscara, né, que é um... Não lembro como foi que foi em português, o Misty Spran. É Misty? Não, esse é... É Misty Misty Spran Spray mesmo. mesmo. É Isso isso mesmo. mesmo. Ele fica com a máscara vermelha, ao invés de ser uma máscara transparente, como são os outros. Deixa eu ver como foi que ficou a tradução aqui, se eu anotei em algum lugar. Não tem tradução ainda pra Misty Spran em Sacramentadora. Tipo, não aparece esse nome, né? Que é o nome do espreno. Então vamos esperar aí Rhythm of War, que o Rhythm of War com certeza aparece. Que, inclusive, em Rhythm of War tem ilustração de todos os esprenos que fazem ligação de Nahel. Salvo os únicos, né? Tipo, acho que não tem. Não tem ilustração da Mãe da Meia-Noite, nem de Irmane, nem de Pai das Tempestades. Mas tirando eles, todos os outros têm. E são lindas as ilustrações, mal posso esperar. E tem também os esprenos do vazio, que são sencientes, mas a gente não tem tanta clareza quanto a categoria que eles se encaixam. Tipo, nos livros não fala assim, tipo, esse espreno é dessa categoria, assim, sabe? Mas a gente vê, por exemplo, o Lin, ele diz que o Lin é o espreno que vai lá falar com a Venli, né? Pra fazer a pesquisa da Venli andar, né? Pra tentar fazer a Venli trazer de volta os esvaziadores. Que depois, né, a gente sabe que não é bem eles os esvaziadores, né? Mas é isso aí. Mas trazer de volta os cantores, né? E ele é tido como um enviado, né? Assim, tipo, um aventureiro, assim, tipo, ele foi enviado na frente para fazer isso. Aí tem uma que aparece pro Kaladin quando ele é, entre aspas, raptado pelos Pachendianos, né, pelos os antigos Pachemanos que tomaram consciência, né, com a vinda da Tempestade Eterna. E aí ele vai seguindo aquela galera ali. E aí ele vê um espreno que
ela parece um espreno do vento, só que ela é laranja. E pra ela ficar... Tipo assim, tem como se fosse uma torre de pedra que faz parte do corpo dela, né? Entre o pé dela e o chão. E aí, quando ela vai dando passos, essa torre vai meio que andando assim embaixo dela também. Então, são tipos de esprenos diferentes, que são esprenos do vazio e que são sencientes, mas a gente não sabe muito bem a categoria em qual eles se encaixam. Uma coisa que a gente sabe, por exemplo, é que o Lin, ele consegue entrar e sair da gema coração de singers, né, de cantores, sem conceder nenhuma forma a eles. Ele entra, fica lá morando, sabe que assim, o cantor, né, ou a ouvinte, no caso da Venli, ela sente coisas quando tá ele dentro dela, mas ele não concede uma forma, né? Ele fica ali discretamente, assim. É uma coisa meio diferente. E uma coisa interessante é que eles vão pra danação também, né? Eles vão pra danação. Bom, aí a gente vai pra parte do uso, assim, né? Das funcionalidades ou interações que o espreno tem em Rochar, né? Uma coisa assim que a gente vê muito são os fabriais. E aí, o fabriais, assim, eu dividi aqui assim, em duas categorias, né? Uma são aqueles fabriais anciões, né? Que a gente não sabe com certeza a origem, né? Assim, de quem foi que fez, como que fez e tudo. E outros são os fabriais modernos, né? A gente sabe que os fabriais, eles são fabricados a partir de colocar um espreno dentro de aprisionar um espreno dentro de uma gema e aí utilizar essa gema de formas diferentes, assim, seja parti-la no meio, dessa forma dividindo o espreno, né, ou também dependendo de qual é a gema que ele foi aprisionado, ele vai ter efeitos diferentes. E também dependendo de qual é o tipo de espreno que foi aprisionado na gema, também vai ter efeitos diferentes o fabrial, né? A gente vê isso no Dorial, que a Navani fez, nas Telepenas, né, que inspiram o nome do podcast, né, e outros mais que aparecem nos livros, né. Já os transmutadores, os sacroportais, a gente meio que já sabe como é que foi que aconteceu, só que até Sacramentadora isso ainda não foi revelado. Mas a gente percebe, por exemplo, que os sacroportais têm 2 esprenos gigantes e únicos também, né? Que ficam lá do lado, um preto, outro branco, e assim, preto, preto, branco, branco mesmo, assim, que nem marfim. E aí tem até, acho que é a Xalã até que percebe isso, assim, que parece um high spren, que chama? Não, um espreno de tinta, né? Um ink spren, que é o espreno da ordem dos Scholars. Alternautas. Tentando falar português, aí eu vou o cérebro funcionando a 200 por hora, assim, pra lembrar os nomes em português. Aí é isso, parecem 2 ink spren, né? Os esprenos de tinta gigantes, que são os esprenos da ordem dos alternautas. Então, como foi que eles ficaram daquele tamanho? Ou será que são realmente os esprenos da ordem dos alternautas modificados? A gente não sabe com certeza ainda exatamente o processo que levou aquilo, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que os sacroportais, os esprenos estão lá porque eles querem. Tipo, a princípio, não estão acorrentados, assim, eles estão de boa, assim, né? Só não estão aceitando mais que a galera passe depois que Irmane morreu. Outro uso que os esprenos têm de funcionalidade é na simbiose de um ser vivo com um espreno. Uhum. Aí os exemplos que a gente tem aqui é dos Richard, que é os cavalos grandão que tem em Rochar, os Larkins, demônio do abismo. Aí como é que acontece essa simbiose? Dentro deles, eles têm uma gema coração, que a gente vê em Caminho dos Reis, né, que eles matam os demônios do abismo para pegar essa gema. Aí o que acontece na simbiose? O espreno entra dentro e fica lá dentro. Uhum. É uma relação Aí, que beneficia os dois, né, no caso. Por isso que é uma sim, simbiose. porque o espreno fica aqui, né, no reino físico. Uhum.
dá algum poderzinho ali diferente pra quem tá com o espreno. Uhum. Por isso eles são tão grandes, né? Os discharges, eles seria- são grandes por causa disso. Justamente, porque seria impossível um bicho crescer daquele tamanho, né? Então, justamente a gema coração tem um espremo dentro que faz eles ficarem grandes daquele tamanho e meio que serem leves, por assim dizer, né? Poderem crescer daquela forma. É. E em Sacramentadora, né, a gente descobre que os nativos do planeta mesmo são os que até então a gente estava chamando de parchendianos, né, e parchemanos. E aí eles têm essa mesma gema coração que os outros animais, né, de Rochar também têm. Eu falo animal assim, da mesma forma que o ser humano é um animal, tá? Porque parchendianos são pessoas, literalmente, tá? Dentro da história, né? Pessoas literalmente na vida real, por favor. Vamos usar literalmente de forma correta, né? Por favor. Mas por isso eles também conseguem fazer essas ligações, né? E tem as diferentes formas de poder que são concedidas a partir dessas ligações. Tem a forma servil, que é quando eles não estão conectados com nenhum espreno. Então, tipo, a forma servil, ela não faz, assim, não gera nenhum tipo de transformação corporal. E também não, é uma coisa que não é tratada como uma coisa natural dos parchendianos, sabe? Dos cantores. Né? Não é uma coisa natural. Geralmente eles estão sempre conectados a algum espreno, dependendo do que eles estão tendo de atividade, de função. Né? Então, os parchemanos, quando eram parchemanos, quando eles não tinham sido devolvidos à sua consciência, eles ficavam na forma servil, sem se conectar a nenhum espreno. E a forma opaca, ela se assemelha à forma servil, é a forma que, por exemplo, o Relaine, né, que até o terceiro livro a gente chamava de Rain, Shen. é Shen, isso mesmo, falei errado, pensei errado no caso. Que até o terceiro livro a gente chamava de Shen, né, o Relaine, ele usava essa forma opaca, que é quando se conecta a um espreno desses básicos, mas que ele é um espreno que não concede nenhuma forma de poder. Então ele tem um espreno dentro de si, mas não está sendo modificado por aquele espreno. A gente tem a forma copulatória, né? Que é meio que autoexplicativo. Ele tá ligado com o espreno de vida, né? Ou seja, Sim. aqueles que vão se literalmente copular, né? E gerar outras vidas, né? Tem a forma bélica, né? Faz eles sentirem mais libido e o corpo deles fica, assim, permite a cópula, né? Mas se bem que a forma servil e a forma opaca, a princípio, também permite, só que eles não sentem a libido, que eles sentem na forma copulatória. A gente tem também a forma bélica, né? Tá ligada com o espreno de dor. Uhum. Tem também as formas laboral, que ele se conecta com o espreno de gravidade. Tem a forma hábil, que se conecta com o espreno de vento, aparentemente. Uhum. E tem várias outras formas que são citadas nas músicas que eles cantam. Que aparece nas epígrafes, né? Tem umas epígrafes que eu não tenho certeza agora se é em Rhythm of War ou se é Sacramentadora. Então eu não vou falar do passado da Venli. Mas eu acho que em Sacramentadora já tem algumas que aparecem nas epígrafes já. E Palavra de Radiância acho que também tem. Algumas diferentes, assim. Mas a gente não sabe qual espreno que gera elas. A gente tem também os cantores que tem a forma régia, né? Ou seja, tem tempestuosa. Que eles têm conexão com os esprenos da tempestade, né? Mas os régios também tem outras formas, só que a gente não sabe o nome dos esprenos que se conectam com elas, né? Sim. A gente vai ver mais deles em Ritmo de Guerra, né? E também Wind and True, né? Wind and True a gente vê bem. Então a gente tem o laço na Hel, né? Que é basicamente a conexão entre um espreno e um ser vivo no reino físico, né? Ou seja, uma relação simbiótica, né? Que garante ao espreno a habilidade de se manifestar no reino físico e sem perder a mente, né? Que às vezes, se ele fizer isso sozinho, ele vai ficar, tipo assim, vai perder a mente, vai perder a consciência. E isso Assim só é falando, possível... né, que ela tava bobinha.
Sim, isso é possível quando ela conecta com um ser vivo, né? Que geralmente é um humano. Ou seja, essa conexão concede a um humano, por exemplo, o poder da manipulação de fluxos, né? Que é justamente quando a pessoa faz um juramento, né, para se tornar um radiante, ele faz essa ligação, né, do laço na Hel, ele se liga a um espreno, e esse espreno concede a ele poderes, né? E também quando a pessoa, né, vai evoluindo nos juramentos, ela vai sendo concedida, primeiro, mais poderes por esse espreno, e o espreno também vai se tornando cada vez mais senciente, mais capaz de exercer sua individualidade, né? A gente vê muito isso, assim, bem claro, eu acho, em Power de Radiância, né? Que quando o Kaladin vai se afastando do juramento dele, né? Porque ele tá lá em crise, aí a Sil vai começando a ficar mais bobinha, assim, sabe? Ela vai ficando mais distraída. Né? É mó triste, assim, né? E também, assim, tipo, o Espreno, ele não morre, assim, né? Tipo, de sumir, tipo, de morte morrida, né? Ele se torna um Dead Eye, né? Um olhos mortos, como ficou na tradução, né? Que basicamente o aspecto físico dele muda, né? Ele se torna como se fosse assim, uma flor murcha, uma versão dele murcha, e com os olhos riscados. Isso acontece quando o Cavaleiro Radiante rompe seu juramento. E aparentemente isso foi uma coisa que aconteceu, né, com os Cavaleiros Radiantes da Antiguidade. Mas, assim, a gente fica pensando, né? Poxa, será que antes daquele momento nenhum Cavaleiro Radiante tinha rompido os seus juramentos? Será que gerou outros Dead Eyes quando ele rompeu o juramento? E também a gente pensa, assim, que é diferente também, quando um Cavaleiro Radiante rompe seu juramento antes de ser concedido a habilidade de transformar seu espreno numa espada. Porque a partir do momento que ele tem essa habilidade, né, de utilizar a espada feita de espreno, que é o que a gente conhece como espada fractal, ou depois, né, quando ainda evolui mais nos juramentos, ganha uma armadura fractal, quando ele rompe o seu juramento, ele fica com a espada e com a armadura. E o espreno, ele fica seguindo a sua espada correspondente no mundo físico, no mundo cognitivo, como um olhos mortos. Né? Ele continua tendo a ligação com aquele objeto, assim, sabe? E parece que é diferente, assim. Quando essa ligação é quebrada, é como se o espreno olhos mortos ele não tivesse mais consciência, né? Sim. Ele perde Ele é um zumbi. Vira um zumbi, basicamente. E a gente tem um vislumbre disso em Sacramentadora com a Maia, né? Quando o Eidolin vai pro reino cognitivo, pra Sherismar, a gente vê que ela ele enxerga, no caso, a espada fractal dele, né? Que é a Maia. E a gente vê isso sendo desenvolvido até o 5º livro, né? Acho que tem mais alguma coisa? Tem, assim. E aí eu falei, né, que o espreno não morre, assim, de sumiu, puffit, morreu, virou pó. Mas assim, né? Vamos vendo. Vamos vendo. Vamos vendo. Spoiler aqui. Mas assim, também tem uma coisa, assim, que no episódio que a gente tem um episódio inteiro que a gente falou sobre Cavaleiros Radiantes, os Arautos, seus poderes, a gente falou sobre o nome de cada poder, de cada ordem de cavaleiro, enfim, é um episódio enorme. Eu acho que algum dia a gente vai fazer aquele episódio atualizado, porque a gente fala da história de Rochai, a gente já sabe de umas coisas aí que acrescenta, né, no episódio. Daqui uns 2 anos, que quando tiver o Indenture em português, a gente faz. Daqui a 2 anos, eu já vou ter esquecido que eu fiz o outro, aí fica tranquilo, porque eu acho que é o episódio mais longo que a gente fez. Salvo, acho que a entrevista com o Alec. Ainda, tá? O próximo? O que a gente atualiza. Isso com certeza. Mas a gente vai dividir. A gente vai ser esperto. A gente vai dividir. A gente vai colocar
a parte da história mesmo, e depois uma parte dos poderes e Não, mas coisas a mais gente teve complexas e tal. outro episódio gigante foi do Wind True. Foi 2 horas de episódio. Mas aquilo ali foi desabafo, né? Ali, e a gente ainda poderia falar mais 2 horas daquele livro, tá? Pô, tranquilo. Deixasse. Pois é. Mas aí lá a gente fala, né, que o laço na Hel e os esprenos dos radiantes, eles aparecem a partir da existência dos arautos, né? Então, assim, eu acho que assim, Sacramentadora fica claro que os invasores de Rochá são os humanos, eles são os Voidbringers, né, os trazedores do vazio, né? É assim que ficou Trazedores do Vazio? Eu acho que não foi assim, não. Os esvaziadores, isso. Enfim, esse cara, como eles são de fato os esvaziadores. Só que já tem tanto tempo que os seres humanos estão lá, e também eles foram adotados, né, pelas fractais que estão lá também. Então, eles meio que já estão fazendo parte desse círculo da simbiose, né, da natureza de Rochar abraçar eles também. Né? Tanto que em Sacramentador tem toda a questão dos Pachendianos, né, dos listeners, né, dos ouvintes. Falando 80 nomes para a mesma coisa, né? Putz. Enfim, que eles se sentem injustiçados porque Rochar abraçou os humanos, sendo que eles são os originários, né? E, enfim, é uma questão que eu gosto muito. Eu espero que tenha uma boa resolução no futuro. E eu acho que ainda tem muita coisa para ser revelada dentro dessas relações. Porque agora os seres humanos de fato fazem parte de Rochar. Tanto que eles estão tendo relações com esprenos, né? Relações só platônicas. Se alguém vier com Ladin, eu fico puta com essa situação. Não. Bloqueados. Todos serão bloqueados. Todo mundo que falar isso. Gente, então esse foi o episódio de hoje, né? Já falamos bastante de esprenos. Se você quiser, por exemplo, um episódio sobre Pachendianos, sobre ouvintes e cantores, depois de pra vocês. Não, mentira. A gente vai cantar muito. Cara, meu sonho, inclusive, um audiobook. Não assim o graphic audio, que eu acho que o graphic audio faz o trabalho até ok em relação aos cantores, mas eu quero um ainda melhor, sabe? Com os cantores cantando as músicas dele no audiobook e ouvindo aquilo assim de forma muito legal. Por exemplo, eu tô ouvindo o audiobook de Roda do Tempo, o que é narrado pela Rosamund Pike, e quando eles cantam também no audiobook, e é muito bom. Muito bom. Enfim. Foi um adendo, né? Uma fuga ao tema. Mas... como a gente já falou tudo que tinha pra falar, agora a gente vai para as indicações da semana. Só um adendo também. Se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, comenta com a gente no YouTube, no Spotify ou lá no Instagram. Que a gente pode até responder algumas perguntas num outro momento, em outro episódio. No próximo FAQ a gente pode estar respondendo as perguntas de vocês. No próximo FAQ que a gente fizer, né? A gente reúne tudo e responde de uma vez. Então vamos para as indicações da semana, né? Vocês separaram a indicação de vocês? Minha indicação vai ser uma indicação que chegou em cima da hora. Que vai ser The Last of Us Parte 2, o jogo. A próxima temporada vai estrear nesse domingo agora. E eu resolvi simplesmente destruir minha saúde mental rejogando o jogo. Eu joguei o jogo tem uns 2 anos. E eu resolvi jogar de novo pra me preparar pra série. E The Last of Us 2 é muito bom. Eu acho melhor que o primeiro. Estarei nas trincheiras pela Abby. A coitada vai sofrer muito hate aí nessa segunda temporada, eu tenho certeza. Mas eu acho que The Last of Us Parte 2, ele faz muito bem essa questão de mostrar o outro lado da moeda, sabe? Ele vai mostrar que todo mundo é um vilão da história de alguém. Ninguém é 100% mocinho. E eu acho que eles fazem isso que, tipo assim, toda ação tem uma consequência. E precisa ter até na ficção, né? Não é só porque é um mocinho, é uma pessoa que você acompanhou desde o início da história, que ele vai estar livre de algumas consequências que ele mesmo causou. E The Last of Us Part 2 faz isso muito bem. Ele te obriga a sentir emoções que você não quer sentir.
ele te obriga a matar um cachorro, por exemplo. Você não quer matar um cachorro, mas você tem que matar um cachorro na história. Enfim, eu acho que ele trabalha muito bem essa questão de trazer o outro lado da moeda, sabe? Você começa odiando o outro lado dos personagens lá, e você termina entendendo todas as motivações que levaram aqueles personagens a agir daquela forma. E eu acho que esse jogo faz muito bem, trabalha muito bem essa questão. E minha recomendação é Last of Us Parte 2. Acho massa, mas nunca vou jogar. Eu sou muito cagona. Nossa, é muito Eu não ia pesado. conseguir. Eu não sei porque eu tô jogando isso de novo, velho. Porque eu me odeio, só pode, tipo assim. Chega uma hora que eu fico assim, eu não quero sofrer. Aí eu paro, eu desligo tudo e desisto, assim. Eu já fiz isso com série de suspense, por exemplo, quando eu fui assistir aquela Lovecraft Country. Muito Nossa, boa, no episódio 2 eu desliguei e falei, nunca mais. Não, é muito boa essa série. Porque eu sou muito cagona. Eu tava adorando, tava achando ótimo, muito bem feita, mas... Putz. Fiquei com medo. Puro sofrimento. É isso. E você, Gugu? Tem indicação? Uma coisa que eu fiz foi completar uma conquista que estava faz anos aqui para terminar em Elder Scrolls 5 Skyrim. Consegui completar ela. Quero matar um dragão lendário. Consegui matar. Porque pra ele spawnar precisa upar muito. Aí arrumei aqui um jeito para upar rápido. Consegui matá-lo. Agora só falta uma que tá bugada. Mas eu não sei se eu vou conseguir ela não. Mas eu recomendo jogar Skyrim, apesar dos bugs. Mas qual a premissa assim, do jogo? São vários jogos, né? Se passa no no mundo fictício de Tamriel. E é um reino medieval, né? Tem dragões, tem poder, tem não sei o que, coisa assim. Tem umas raças lá diferentes. É um RPG. Já joguei Skyrim, mas É muito bom. como não era o jogo original, aí ele tava com mais bug que o normal, sabe? Aí eu deixei pra lá, um dia eu jogo o original mesmo. Eu tenho ele, mas nunca joguei. Deveria jogar, é muito bom. Um dia eu jogo. Bom, minha indicação é uma série que, assim, eu sou uma pessoa muito ruim pra terminar a série, né? Muito ruim. Tipo, eu começo várias, termino poucas. E essa eu vou terminar, porque ontem mesmo eu tava assistindo um episódio, eu terminei o episódio xingando o autor e pensando. Eu vou cortar meu xingamento, porque fica muito pesado, né? Mas enfim, saibam que eu xinguei o autor. Mas Matéria Escura, do Blake Crouch, né? Eu não li o livro. Eu tenho até o e-book dele, né? Comprado e tudo, mas... Assim, eu não sou uma pessoa muito de ler sci-fi, sabe? Eu gosto até, mas não sou muito de ler sci-fi. Aí eu pensei assim, rapaz, sei lá quando é que eu vou ler esse livro e vou assistir a série. É isso aí, dizem que é boa. E de fato é boa. Gostei muito da premissa. Eu achava assim que ele já tava se encaminhando pro final, porque eu tô no 7º episódio. Terminei o 7º episódio, faltam 8 e o 9 só. Só que aí apareceu uma outra parada que faz todo sentido aparecer, sabe? Não foi a parada tirada do saco. Mas tipo assim, véi, é isso, muito legal. Vou terminar de assistir. Eu li o livro, né? Deve ter uns 8 anos, sei lá, ou até mais, não sei. Logo quando lançou aqui no Brasil. E é muito bom, velho. Muito bom. A série eu não assisti ainda não, mas eu lembro do sentimento de ler o livro, sabe? Até hoje eu lembro. E é tipo um sci-fi muito tranquilinho, assim. Até pra iniciantes é muito bom. Tipo assim, pra você começar a ler por ele, sabe? É muito de boa. Assim, dando um pouco mais dando a premissa, né, da série, que eu não dei, eu só falei que é muito bom, assistam, enfim. Mas conta a história de um cara que ele tá vivendo a vida dele normal. Quando chega um brother, esse brother, tipo, encurrala ele, enfia uma agulha no braço dele e joga ele dentro de uma caixa, fecha a caixa. E quando o cara acorda, ele tá num universo paralelo à realidade dele, no qual, tipo, ele tomou a pessoa dele, naquele universo paralelo, tomou decisões completamente equivocadas. De acordo com, assim, comparando com as decisões que ele tomou na realidade dele. E aí que ele entra numa saga de voltar pro mundo real, voltar pro mundo dele, né? Pra ele voltar pra família que é dele mesmo, que ele construiu, né? E enquanto isso, o brother que encurralou ele no beco escuro e enfiou a agulha nele e jogou dentro da caixa é ele mesmo, do outro mundo lá, que é um escroto, é uma versão escrota dele.
E, enfim, tipo, é uma série assim que brinca muito com aquela parada assim do que é que vale a pena, sabe? Tipo, das escolhas que a pessoa faz na vida. Porque nessa jornada dele encontrar o mundo dele novamente, ele vê que ele foi capaz de fazer várias coisas que ele não faria, sabe? Tipo, versões dele, se ele tomasse decisões diferentes. E, enfim, eu tô gostando bastante. Gostei dos personagens. Tem uma brasileira no elenco, né? A menina que faz a Amanda. E do nada começa a falar um português lá. Eu fiquei, caraca, português. Eu não sabia disso. Ela é brasileira, a moça lá que faz a Amanda. Enfim, eu tô gostando bastante. Então é isso, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Siga a gente nas redes sociais, a gente é @Telepina Podcast. Mande suas perguntas também, que a gente, logo mais a gente vai fazer um FAQ, né? A gente vai estar fazendo esses FAQs tempos em tempos para responder as perguntas, né? A gente deixa dar uma acumulada, a gente faz. Então, se vocês tiverem dúvidas de coisas que a gente explicou ou algum adendo a ser feito, pode mandar um comentário no Spotify, no YouTube ou também no post do Instagram que é associado a esse episódio, tá? Não esqueça de se inscrever no nosso podcast na plataforma que você escuta. Tem gente que escuta e não é inscrito no YouTube, por exemplo. Tem gente que escuta no Spotify, mas não clicou em seguir lá. Ou não deu as 5 estrelinhas. Por favor, dá umas 5 estrelinhas lá pra gente. Avalia o podcast. E curte no YouTube. Sim. E comentar também é muito importante, né? Pra gente saber o que vocês estão achando do podcast, que a gente tá sempre tentando melhorar, né? A gente leva em conta os comentários de vocês. Então, comente aí, por favor. E também siga o Stormlight Brasil no Instagram e no Twitter. Siga também o Cosmic Central no Instagram e no Twitter. Isso, tchau. Tchau, tchau. Tchau.